Vamos continuar com o nosso estudo de escatologia, vamos continuar falando das coisas a respeito dos últimos dias, nosso estudo a respeito do tempo do fim, e nós estamos aqui no texto de Apocalipse, capítulo 13. Vamos então meditar, aprender, prestar atenção à mensagem para entender a visão de Apocalipse 13, 14 a 18, que nos diz assim: e engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Portanto, nós já encontramos aqui uma relação entre a mensagem do Apocalipse e a mensagem de Daniel, que na primeira parte desse estudo nós fizemos referência a Daniel, quando ele tem a visão do leão, que tem as suas asas cortadas e recebe o coração de homem e é colocado em pé, sobre 2 pés como um homem. Então, há uma relação, há uma aproximação entre esta besta fera, que é aqui retratado na visão de João no Apocalipse, e de Daniel, que dá início a essa visão, esta revelação do fim, em que ocorrerá, na verdade, o que nós iremos destacar neste estudo, a associação entre o homem e Satanás, entre os demônios e os homens. Então, o leão aqui, ele representa o mal, representa a besta, a fera, a ignorância, a violência destruidora, devoradora da carne humana, do sangue, representa a morte, representa o juízo de Deus sobre o pecado. Mas para que esse juízo seja consumado, seja realizado até o fim, no seu auge, no seu ápice, haverá esta reunião, esta associação, esta união do homem com Satanás, com o mal, com o diabo. Por isso é falado sobre a besta, é falado sobre a sua imagem, que recebe espírito, que pode então viver, pode falar, e nessa besta há entendimento da situação, há da visão, da mensagem do fim, do que está por acontecer, do que irá acontecer no fim, que é justamente quando diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É o número de Daniel. É a relação entre o leão e o homem, entre o mal e o homem. A besta, ela tem o número de um homem, porque para que seja realizado uma batalha, uma guerra com morte de milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra, é preciso que o mal tenha tomado homens e tenha praticamente encarnado em muitos homens que dão lugar ao diabo, que dão ouvido a ensinos de demônios, para que eles possam cumprir ao seu projeto para o qual estavam já designados com permissão de Deus nos últimos dias. Seguindo aqui, nós vamos analisar esse texto de João, capítulo 5,
versículos 41 a 44, que nos diz assim: eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Portanto, aqui Jesus está dizendo: eu conheço esse homem, eu sei quem é este homem, eu vos conheço muito bem, eu bem vos conheço. Vocês não têm o amor de Deus, vocês estão disponíveis para o ódio, para a violência, para o mal. Por isso é que Jesus aqui profetiza, diz: olha, vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, eu vim em nome do amor de Deus, da graça, da bondade, da luz, da paz, e vocês não aceitam, não aceitaram, não quiseram me receber. Mas quando vier um outro em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quem é que Jesus está se referindo? Jesus está se referindo a esta profecia do Apocalipse, dizendo: a besta vai enganar os homens, vai colocar uma marca na fronte, na palma da mão, e só poderá comprar e vender quem tiver esta marca. Então, o oferecimento da besta agrada aos homens. Por isso Jesus disse: se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Vocês vão aceitar quando alguém chegar oferecendo honra, oferecendo fama, oferecendo glória, oferecendo vanglória, oferecendo soberba, oferecendo ser destaque na sociedade. E é para este tempo que nós caminhamos. Nós já vivemos estes dias, o início deste tempo, em que as pessoas querem comprar, querem ter o melhor, querem ter o top da onda, da moda, do momento, para que possam ser o destaque, para se envaidecer, para se engrandecer, da mesma forma que o diabo se envaidece, se engrandece, se ensoberbece, querendo ser superior a Deus. E assim ele é o adversário, ele é precipitado do céu e vem então seduzir os homens, para que os homens, com esta intenção da carne, com essa mesma iniciativa, com essa mesma índole má, gananciosa, avarenta, interesseira, o homem então possa se associar ao diabo. E é isso que Jesus está dizendo: olha, outro virá. Esse que virá, virá em seu próprio nome, e vocês vão querer, vão se interessar. Vão se interessar pelo que é da carne, pelo que é material, pela concupiscência dos olhos, da carne, do mundo, e rejeitando as coisas da eternidade, as coisas do céu, as coisas de Deus, as promessas de Deus, que se discernem espiritualmente. Essa humanidade não valoriza, não entende, não quer aceitar, não quer isso, quer o que é da carne, o que é passageiro, o que é terreno, o que é diabólico, o que é mortal, o que é vaidade, o que vai passar, o que nós já sabemos, que vai se apodrecendo, vai envelhecendo, vai perecendo, vai passando a sua glória, a sua beleza, a sua formosura, são enganosos, e o diabo trabalha com essa mentira, fazendo com que o homem e a mulher façam tudo pelo momento, pela vida na terra, que relativamente à vida eterna, a que Deus nos dá através de Jesus, ela não tem valor algum, tem um valor ínfimo, mínimo, e que não deveriam ser trocados. Mas o homem vai trocar. Jesus está dizendo: vocês vão trocar a honra de Deus pela honra do mundo e pela honra de Satanás, pela fama, pela vanglória, como a palavra de Deus assim nos mostra. Aqui agora, em Lucas 22, 1 a 6, nós temos um exemplo, nós temos como que o protótipo dessa associação entre o homem e Satanás. O que está escrito em Lucas 22, 1 a 6? Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa.
e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então aqui nós temos o início do fim, o início dessa associação bem direta, bem clara, em que Satanás entra em Judas, convence a Judas, se associa a Judas, porque o homem aqui, nós poderíamos aqui também colocar Judas, este primeiro homem que se associa com Satanás, mais claramente para dar início ao fim dos tempos com a prisão, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós vemos aqui que Judas é convencido por quê? Porque ele é avarento, ele é soberbo, ele quer ganhar o mundo, ele quer dinheiro. Então, por uma explicação de como ele ganharia mais servindo ao diabo, porque ele ganharia o dinheiro, ganharia coisa visível, palpável, material, real deste mundo, que é perecível, que é passageiro, que é enganoso, mas o diabo engana porque diz, olha, eu tenho algo aqui real para você, eu tenho como te dar poder, eu tenho como te dar os reinos da terra, como Satanás usou lá na tentação no deserto, dizendo a Jesus que daria a ele todos os reinos do mundo, porque ele teria sido dado. Ele faz com certeza o mesmo com Judas, e Judas aceita, Judas quer, Judas esse protótipo é o primeiro homem que vai se associar a Satanás em troca de ganhar o mundo inteiro. Mas a palavra de Deus já nos alerta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se o diabo lhe desse, se o diabo lhe permitir, lhe der os reinos do mundo, se ele é o príncipe deste século, desta realidade carnal, mundana, material. Então, se ele der, o que adiantaria se ele perder? Como o fato aqui da palavra de Deus nos demonstra, perder a sua alma. Mas isso vai continuar acontecendo. E lá em Apocalipse 20, então nós temos aqui uma grande associação, uma maior, aqui foi só uma unitária, a primeira, agora nós temos uma bem maior que diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então aqui já é tantos como a areia do mar, em grande número. São nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então que o engano, a mentira, esta associação é grande, é maior, para que haja um engano, haja um campo de batalha, onde o diabo reúne grande parte da humanidade, milhares de pessoas, o número é como a areia do mar, associados ao diabo, para os enganarem, para que eles morram ali, para que eles venham a perecer. É uma forma de reunir a humanidade no fim dos tempos, para que, como o diabo está condenado, também estes homens venham a morrer naquele lugar onde está ali a associação para a morte, a associação do engano, da mentira do diabo, que vai oferecer coisas do mundo que será difícil para a humanidade, no contexto até que nós já vemos da grande propaganda, da grande mídia, do grande brilho, da fama, do momento, do status social, do destaque. Será muito difícil para as pessoas rejeitarem esta oferta de ganharem o mundo, de serem top, de serem famosos, serem estrelas brilhantes, como é uma certa tradução da palavra Lúcifer do Antigo Testamento. Será difícil também para os homens não desejarem, como Lúcifer, se exaltar para brilhar, para ser maiores do que os outros, e dessa forma o diabo engana a humanidade para levá-la para a morte, para uma grande concentração de morte, de guerra, de batalha com promessas de vitória, com promessas de grandeza,
promessas de poder, mas que na verdade levarão à sua destruição. Então, já caminhando aqui para o final, nós vamos ver em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, o perfil desses homens associados com o diabo. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, este perfil com diversas qualidades negativas dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, do que haverá estes homens. São estes homens que possuem um perfil próprio para se aproximar de Satanás e para estarem sujeitos a todo tipo de engano. Homens avarentos, homens soberbos, homens presunçosos, homens blasfemos, são o próprio estilo de Satanás, próprio estilo em que ele é apresentado em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, e nós veremos com certeza nos próximos estudos, se Deus assim nos permitir, e vamos ver essas características agora cada vez mais se aproximando. Como se aproxima, essa associação se torna mais clara, mais próxima. São sinais do fim dos tempos. E Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias, no escatom, no último tempo, é o tempo mesmo da destruição da humanidade, é quando a humanidade se assemelha cada vez mais ao diabo, e ele será morto, ele será destruído. O inferno foi preparado para ele, o lago de fogo foi preparado para ele, e homens que se assemelham a ele, e não a Jesus, e não buscam a luz, não recebem a palavra de salvação, a palavra de Deus através de Jesus, estes homens também irão para o mesmo lugar, para a mesma condenação do diabo. O nosso último texto, enfim, portanto, é Apocalipse 16, 13 a 16, que fala da grande congregação, a congregação de Satanás, a congregação do diabo, para a grande batalha do Armagedon, a batalha final, que é a batalha da destruição. O diabo engana de tal forma que, prometendo fama, dinheiro, poder e vitória, os leva para a morte. O final do caminho de Satanás é a morte, enquanto o final do caminho de Jesus, o caminho de Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos aqui em Apocalipse 16, 13 a 16 os seguintes versículos: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Portanto, é o dia da batalha, é a grande batalha, uma congregação com promessas de vitória, de poder, de fama, mas que na verdade é uma congregação enganosa, é a congregação do diabo, é a congregação da mentira, em que essas pessoas terminarão por morrerem nesta grande batalha que Deus está permitindo que aconteça, que é chamado de o grande dia do Deus Todo-Poderoso, o dia do Senhor, em que haverá essa congregação do mal e todo o mal será aniquilado junto, e o diabo fazendo o seu trabalho e pessoas sendo enganadas para cumprir a profecia.
Você não precisa cumprir, você não precisa estar deste lado. Você pode aceitar a Jesus, você pode fugir dessa situação. A palavra de Deus diz: fugir deste lugar, fugir dessa situação. Vem para a luz, vem para a verdade, vem para a presença de Deus. Crê na palavra de Deus, crê nas promessas de Deus, crê na eternidade. Porque do outro lado há mentira. A palavra de Deus aqui nos mostra isso, o engano, a mentira, porque ela fala de grandes bestas, de grandes criaturas, diz assim, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, para iludir o homem, para iludir a humanidade, porque no final a palavra revela a verdade é que vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, besta, dragão, falso profeta, na verdade são demônios e a sua real aparência, se é que pode haver uma tipologia, uma comparação com os seres desta terra, não são grandes, não são os grandes seres da terra, mas na verdade são rãs, são seres inferiores, são seres, são répteis, são quase que rastejadores, andam saltando com dificuldade, são demônios da mentira. Então o que o diabo oferece, o que o diabo mostra, o que o diabo tem é mentira, engano e na verdade como mesquinhos, como demônios, como pequenas rãs que rastejam, que não tem nada a oferecer, só tem mentira a oferecer, não tem poder, não tem domínio, não tem autoridade, só o Senhor é Deus, só o Senhor tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. E oferece o que? Oferece o pó, oferece a morte, oferece a carne, oferecem a destruição. É só isso que eles têm a oferecer. Eles têm a oferecer o mesmo caminho que eles têm traçado, o caminho do fim, o caminho da morte. Por isso ele quer levar cada vez mais pessoas com ele. A sua única compensação é ter companhia na morte, porque ele não tem vida para oferecer. Então é tempo de você observar a vida, observar o caminho do homem, observar o caminho de Deus, as promessas de Deus, pensar que você tem uma alma, pensar que você tem um espírito, pensar que você tem um Deus que tem te chamado para uma nova vida, para a salvação, para a vida eterna. E que nós somos provados, nós passamos por situações neste mundo em que nós temos a oportunidade de ter um encontro com Deus, de viver com Deus. Temos aqui uma vida com Deus, uma vida em espírito, em verdade, adoração, de louvor. Então que você possa abrir os olhos a entender esta visão, a entender esta mensagem e andar com Deus e viver na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui por alguns segundos esta mensagem, aqui esse texto neste quadro, para que você possa estar dando um print, estar copiando, e assim encerramos a nossa segunda aula de escatologia, e que Deus abençoe você e toda a sua família.